Estamos de volta. Houve uma queda de energia aqui, tá? E a gente ficou sem a energia, né? E sem a internet para transmitir. Mas essa é a parte 2, tá bom? Essa é a parte 2, a parte um está aí salva. Já para o canal Refúgio Teológico e a parte 2 também vai para o canal. Bem, como eu estava dizendo, então a gente diz aqui já na página 56, tá? Depois na página 58, que diz o seguinte: os cristãos, por exemplo, têm por ideologia a defesa dos princípios bíblicos baseados no ensinamento de Jesus Cristo, tais como o amor, o perdão, a liberdade, a solidariedade, a justiça, etc. Aqui realmente dá brecha, dá margem à possibilidade da, de uma ramificação da esquerda chamada de progressistas, tá? Que são mais evangélicos, entre aspas, que não existe evangélico progressista, né? É algo irracional, mas nessa leitura permite o aparecimento e a sustentação de movimentos como esse que eu acabei de citar a vocês, tá? O movimento progressista, né? Da esquerda evangélica. Então esse argumento aqui é um argumento muito fraco e que deve ter o máximo de cuidado, tá bom? Então tá aqui a nossa observação, a nossa ressalva, tá? O livro é bom, compre se puder, tá? Estou lendo ele, estou gostando muito, mas ele realmente comete esse equívoco que aí realmente precisa de uma revisão, tá? Quem sabe numa nova edição que fizerem, eles possam revisar esse detalhe que realmente o cristianismo não é ideologia, mas o Estado, uma sociedade, uma civilização pode sim usar a Bíblia para fundamentar suas leis, seus decretos, seus estatutos, tá? Mas mesmo assim, a Bíblia não será uma ideologia. Mas eu falei para vocês que vamos trabalhar o que é ideologia. Bem, na verdade existem várias concepções do que é ideologia, né? A mais comum que temos hoje nas universidades e escolas a partir, acho, do ensino médio é que a ideologia é vista pela perspectiva marxista de Karl Marx, que era de fato um cético, ateu e satanista. Então a ideologia é compreendida na visão marxista é definida como uma falsa consciência. Então, se eu digo que o cristianismo é uma ideologia, dentro da visão marxista, estou dizendo que o cristianismo é uma falsa ideologia. Então, fica aí as interrogações, tá bom? E por ser uma falsa consciência, ela não representa um conjunto de ideias. O termo ideologia, no sentido epistemológico, né, a origem dessa palavra vem da junção de duas palavras gregas, ideia mais logos, e quer dizer literalmente doutrina das ideias. A palavra foi criada por um filósofo no seu livro chamado Elementos da Ideologia de 1801, com o significado de ciência das ideias ou estudo científico
das ideias. Mas existem outras definições que obviamente não vamos ver aqui, que diz o seguinte, por exemplo, a ideologia pode ser definida como um instrumento de dominação. O marxismo é uma ideologia? É. O marxismo é uma falsa consciência? É. É, é um instrumento de dominação? É. O cristianismo, se fosse uma ideologia, seria um instrumento de dominação e seria também uma falsa consciência. Obviamente, já mostrando a vocês que o cristianismo nunca foi uma ideologia. Era só uma ideologia no sentido político desses grupos, né, de esquerda que fazem uma mudança de narrativa, uma desconstrução, né, das palavras para criar o seu mundo comunista. Para um filósofo chamado Hegel, a ideologia seria uma separação de consciência em relação a si próprio. Já voltando a Marx ensina que a ideologia como a causadora da alienação do homem através da separação da consciência. Então Marx é quem primeiramente vai dizer que o cristianismo ou a religião é uma ideologia. E Marx, ao ver o cristianismo como ideologia, vê que essa religião, o cristianismo, por exemplo, é uma ideologia nos moldes marxistas, tá? E por ser uma ideologia, ela é uma alienação, né? Porque a religião cristã nunca permitiu e nem se casou com o comunismo. Então Marx via realmente a religião e ele estava certo. A religião cristã é totalmente contrária à esquerda, ao socialismo, ao nazismo, ao comunismo, ao fascismo, ao feminismo, por exemplo, e tantas outras esses grupos que surgem e se transformam em diversas ramificações e versões. Então isso é o que é ideologia, certo? Tem outros, espera aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Tem outras definições que você pode encontrar aqui, ó, aqui no livro Filosofando, tá? Você pode encontrar aqui outras definições de ideologia e outras por aí. Mas para finalizar esse vídeo, tá? Respondendo novamente a pergunta, o cristianismo é uma ideologia? E aí? O cristianismo é uma ideologia? Pelo que nós estamos vendo aqui, não. E nunca foi uma ideologia. Tá? Apesar de que o livro, infelizmente, errou nesse sentido. Disse que o cristianismo é uma ideologia, né? Esse foi o único erro, mas o livro é muito bom. Tá aqui sendo estudado por mim, devagarzinho, tá? Na medida do possível, né? Então, o cristianismo não é um sistema de ideias, tá? Não é um sistema de ideias dos moldes de uma ideologia, tá, pessoal? Entenda aí o contexto. Não é um sistema de ideias, pois para ser salvo não basta estudar sistematicamente a Bíblia. É preciso nascer e crer verdadeiramente na Trindade, por exemplo. O cristianismo não é uma ideologia, porque não é função da igreja arrumar consertar, né, as desigualdades sociais. O cristianismo possui uma cosmovisão que permite influenciar a psique ou pensamento de toda a sociedade para reconhecer que só Jesus temos a verdadeira paz, né? Por exemplo, o cristianismo não é uma ideologia, mas criamos, tá? Nós enquanto seres sociais, eu e você é um ser social. Eu e você é um ser social. E como ser social, nós criamos diversas coisas. E uma das coisas que nós criamos é a chamada ideologia. E é por isso que o cristianismo não é uma ideologia, meus amigos. Porque se o cristianismo fosse uma ideologia, como esse livro aqui afirmou, ele errou nesse sentido, tá? Ele errou. Se o cristianismo fosse uma ideologia, eu estaria criando o cristianismo. Pegou o ponto aí, pegou o ponto. Por isso que o cristianismo nunca foi uma ideologia. Porque seria uma criação nossa, por sermos seres sociais. E por sermos seres sociais, nós precisamos nos organizar
para preservar a própria vida e assim vivemos em paz. E por isso que nós criamos ideologia. O ateu cria ideologia, o cristão cria ideologia, mas essa criação que ele faz pode ter uma origem nas escrituras, pode, mas não torna as escrituras ou o cristianismo uma ideologia, entende? Então nós criamos ideologias indiretamente baseadas na Bíblia, por exemplo. O cético cria ideologia, o agnóstico cria ideologia, o marxista, o socialista, todas as pessoas criam ideologias, tá? Mas o cristianismo não é uma ideologia, porque se fosse uma ideologia, você e eu estamos criando uma religião. E isso o cristianismo nunca foi. O cristianismo não é um sistema filosófico, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo não é uma ideologia. Tá? Então muito cuidado com alguns livros, tá? Que estão sendo aí trabalhados, tá? E às vezes as pessoas erram normalmente, isso é normal, natural, mas muito cuidado. Bem, eu quero mandar aqui boa noite ao nosso professor, irmão Ronaldo Silva, sempre está nos acompanhando. Um forte abraço para o senhor, tá? Muita paz, muita luz e saúde sobre sua vida. Tá? Agradeço aí sempre a sua presença, é muito importante. Tá? Que Deus me abençoe poderosamente. Bem, nós estamos estudando hoje se é verdade que o cristianismo é uma ideologia, tá? Baseado na minha reflexão nesse livro, tá certo? Acompanhe a parte 1, caso não tenham visto, pois essa parte 2 é a parte final. E já estamos encerrando a nossa conversa nessa noite, tá bom? Então, dizer que o cristianismo, se eu digo que o cristianismo é uma ideologia, ou, por exemplo, se eu digo que Jesus era um comunista, tá? É falta de honestidade intelectual. Se eu digo que o cristianismo é uma ideologia, ou se eu digo que o Jesus é um comunista, é falta de honestidade. A pessoa está sendo desonesta, está totalmente desinformada, ela está no nível de mentira altíssimo, tá? A gente precisa evitar esse contágio, esse vírus. Bem, eu quero que você termine esse estudo hoje, lembrando que existem pelo menos 4 ideologias principais, obviamente existem outras, que é a criação humana, tá? A criação humana. Por isso que o cristianismo não é uma ideologia. Nós temos a ideologia fascista, temos a ideologia comunista, temos a ideologia democrática, que nós vivemos, tá, numa democracia, é uma criação nossa, é uma criação do Ocidente, tá? Com origens, obviamente, da Grécia Antiga. O capitalismo também é uma ideologia, né, fortemente influenciada pelos calvinistas, tá? Temos a ideologia conservadora, que nós seguimos bastante, tá? E a ideologia nacionalista. Mas essas ideologias boas e ruins, tá? Fascismo, comunismo, o próprio nazismo, sendo negativas profundamente, e outras boas como democracia, capitalismo, conservadorismo, nacionalismo. Todas elas são imperfeitas, tá? Tá? E se baseiam numa aparência de verdade de uma construção humana. Já outras são profundamente opostas. E essa ideologia de esquerda torna um homem em um Deus. Então a ideologia fascista, a ideologia comunista, a ideologia o nazismo, por exemplo, torna o indivíduo como um Deus, tá? Como um Deus. Um exemplo desse fato que ocorre hoje é a Coreia do Norte, onde a população é adepta literalmente do comunismo. E nesse ambiente não existe liberdade religiosa, não existe a escolha, né? Não existe a própria liberdade. Tá? Então é uma nação realmente devota ao reino das trevas. Então, por isso que o cristianismo não é ideologia. E também crentes que se dizem comunistas ou esquerdistas não é realmente uma pessoa nascida de novo. Mas infelizmente isso tem acontecido aí pelas igrejas. Então
tá aqui, meus amigos, uma pequena observação, uma observação simples que faz com que você aí preste mais atenção na sua leitura, tá? Porque muitas vezes a gente faz uma leitura rápida, né? Que a gente tem que trabalhar 10, 20 horas por dia e a gente tem uns detalhes que a gente se esquece. Mas aqui na minha leitura eu encontrei alguns erros normais, tá? Normal, nós erramos. Tem um ditado assim que diz assim: o ser humano erra, porque, né? Errar é humano, tá? Obviamente, temos esse vídeo assim que não estou tirando os méritos dessa obra, é uma obra fundamental, compre-a, não foi escrito por mim, mas veja o primeiro vídeo, caso esteja, não conseguiu assistir o primeiro vídeo aqui no Facebook, para entender o contexto. Mas houve algo errado aqui que nós estamos aí tentando aí corrigir, tá? Quem sabe no futuro eles façam uma correção, né, dentro do texto e venham aí ajudar a comunidade cristã. Mas tá aí a nossa consideração. Eu agradeço a todos que participaram aqui dessa live, tá? E que Deus continue realmente abençoando cada um de nós nesse combate que parece que não tem fim, né? Então estamos chegando aí ao final de 7 de setembro, né? Houve essas manifestações, onde nós gravamos um vídeo específico sobre isso. Se você não assistiu, assista, porque vai ser importante para você. E esses vídeos que eu estou gravando sobre política, sociologia, antropologia, filosofia, ciência política, tá? Ideologia de gênero, feminismo, conservadorismo, essas situações estão no nosso canal, vai ser baixado aqui para o nosso canal, Refúgio Teológico, e vai entrar nos vídeos de do curso Refutando o Marxismo Cultural. Estamos chegando aí a 32 vídeos sobre esse tema, então realmente temos aí muita coisa para trabalhar.